Fala, meus queridos sagonautas! Não sei vocês, mas eu estava com muitas saudades. Então, se vocês também estavam com saudades, já vai deixando o teu joinha, não custa nada. Esmaga o like, que isso ajuda um montão o canal. Deixa seu comentário, quero muito saber o que vocês acharam desse capítulo sobre Jesus. Faz sentido? Não faz sentido? Comenta pra mim e já compartilha geral. E para quem reconhece o meu trabalho e quiser me dar uma moralzinha, já sabe o jeito de fazer o Pix, tá tudo aqui na descrição. Nessa edição, o Mimo é um compilado do capítulo 1 ao 10, mas então bora lá e vem comigo! Jesus de Nazaré, o arquidruida. Desde já saiba e reconheça o seu próprio mérito, pois sem dúvida és um caminhante do caminho. Pois chegamos ao capítulo 34 desta saga planetária e agora nos toca a falar do Mestre. Seria bobagem dizer que o que aqui vai se explanar é pouco menos que a verdade revelada? A verdade oculta da vida do Mestre será oferecida à humanidade inteiramente em seu devido momento, mas este momento ainda não chegou. Então a saga vai oferecer 3 versões dessa história: a bíblica oficial, a esotérica canalizada e no próximo capítulo uma final sobre todas elas. Uma terceira vertente defendida por alguns poucos canalizadores e também por um servidor que desde há muitos anos colabora com esse estudo. E se tem algo que os caminhantes aprendem ao longo destes anos de estudo é de não se entregar a dogmas, de analisar tudo que se escuta, e de pôr o coração antes da mente e a intuição antes do óbvio. Em primeiro lugar, precisamos dizer que existe hoje um consenso entre a ciência histórica que não admite dúvida sobre a existência e historicidade do personagem. Duvidar de sua existência foi uma controvérsia que encontrou seu auge nos séculos XVIII e XIX, mas que hoje em dia está plenamente superada. O tratado mais claro nos oferece o historiador Cláudio Joséfo, cujos textos foram manipulados de maneira torpe pelo cristianismo, pois cita em seus textos sobre a antiguidade direta e claramente essa figura como Filho de Deus. Mas também reconhecem que pouco se sabe do personagem, mas que há consenso em alguns aspectos básicos que reconstruíram, por assim dizer, uma coluna vertebral do mesmo. Como se sabe, o calendário gregoriano tem um desfalque de vários anos, e os estudiosos discutem uma data entre 5 a 6 anos antes de Cristo como um momento real do nascimento de Jesus, mas provavelmente em Nazaré, não em Belém, tomando a figura dos Reis Magos, assim como a concepção virginal de Maria por graça de Deus, como feitos puramente lendários. Nos evangelhos se cita a ida de Maria e José ao Egito, com o seu filho de tenra idade, fugindo da fúria de Herodes contra os primogênitos. Mas esse feito também é considerado historicamente duvidoso, pois não há consenso por parte de nenhum historiador desta época. Quando criança, já de volta a Nazaré, os especialistas discutem como o mais provável que estudasse na escola da sinagoga local e que fora aprendendo também o ofício de carpinteiro de seu pai. Se considera plausível que foi um mestre carpinteiro, com capacidade de fazer não apenas mobiliários, mas obras mais complexas como construir casas. Dada as condições da região de Nazaré de comércio abundante com gregos e romanos, Jesus falaria latim e grego, ademais de dominar os idiomas aramaico e hebreu. Mas, a parte dessas suposições plausíveis da ciência histórica, isto é que os evangelhos não relatam praticamente nada de sua infância e adolescência, sendo o único relato desse período de sua vida uma viagem que fez com seus pais a Jerusalém quando tinha 12 anos para celebrar a Páscoa. Desde essa idade até os 30 anos, a ciência histórica e os textos evangélicos têm uma lacuna sobre a vida do jovem Jesus. São os famosos anos perdidos de Jesus de Nazaré.
Assim, os historiadores acreditam que Jesus passou sua juventude trabalhando como carpinteiro e instruindo-se na sinagoga, até se tornar um mestre da lei por sua inegável eloquência. E aqui se detém a ciência histórica, do seu ponto de vista racional. Postura até compreensível partindo dos testemunhos escritos e arqueológicos que chegaram até eles. Mas nós, como somos caminhantes, já sabemos bem o que significam essas lacunas históricas que não são outra coisa senão um grande empenho por negar-nos a verdade. Para evitar que despertemos da Matrix e nos desconectemos do sistema de controle imposto, à base de crenças subversivas de submissão, culpa e ignorância milenar. Agora vamos citar a versão esotérica e canalizada, tomando as citações daqui e dali durante anos, que se encaixam com a intuição de muitos caminhantes neste planeta. A saga convida a escutar sem julgar, a absorver para si aquilo que ressoar com sua alma de alguma maneira útil. Alguns capítulos atrás vimos como depois do dilúvio, com a conseguinte quarentena planetária, com uma espécie de pacto de mínimo entre as forças de luz e da escuridão, para que o humano tivesse a oportunidade de evoluir por direito neste planeta, sem ingerência relevante por parte de outras raças. Evidentemente, a Confederação Galáctica e a Federação dos Planos Ascendidos sabiam que desde a investida pleiadiana reptiliana Anunnaki e as hordas satânicas de Orion sabiam da possibilidade de não obediência à lei cósmica de não intervenção nas raças em evolução, deixando claro que se alguma parte influenciasse nos assuntos terrenos, a outra estaria no direito de fazê-lo na mesma medida, para garantir assim um mínimo de equilíbrio. Contudo, seus excessos já eram vistos, ao submeter os humanos fazendo-os passar por deuses, caindo em repugnantes sacrifícios sangrentos ou estabelecendo desde a Babilônia relações de escravidão e poder. Ademais, se somava a tudo a motivação psicopática de Javé por dominação mundial, pretendendo doentiamente escravizar toda a raça humana. Ante a essa situação limite, a Federação disse basta. Já com Jesus em mente, perguntavam-se o que estava acontecendo na Terra para que até mesmo parte de seus melhores mestres encarnados em missões no planeta ficassem presos em uma espiral de encarnações sem fim. Assim foi que o próprio Jesus decidiu pular a diretriz de não intervenção em raças em evolução e encarnar na Terra para, em primeira mão, testar o que estava acontecendo neste planeta sagrado. Então, há cerca de 2000 anos, se dava na Terra uma pequena janela energética de oportunidade, uma dessas janelas cósmicas em que uma civilização pode dar um salto de consciência. O desafio de Jesus neste planeta era máximo. Em apenas uma encarnação, deveria manejar as volúveis emoções humanas, não cair nos apegos da matéria, instruir-se no verdadeiro saber antigo, encontrar a si mesmo e, com a ajuda de uma companheira, conjugando as energias masculinas e femininas com a energia do amor, abrir plenamente o chakra cardíaco e a glândula pineal. Esta era a autêntica alquimia sagrada, onde o homem transcendia em vida a mestre do espírito, da energia e da matéria. Depois desse ponto, Jesus pretendia ancorar a energia do amor no planeta que esteve perdida depois do dilúvio universal. Dessa maneira, plantaria a semente do espírito crístico no coração do homem, reavivando sua chama trina e reconectando-o com o Criador. Conexão essa debilitada pela quarentena planetária. Como vemos, o desafio era grande. Para alcançar esse objetivo, Jesus precisava da reencarnação paralela de uma série de entidades dos planos superiores que lhes prestariam a assistência necessária. Esses mestres e sacerdotisas viriam a preparar o caminho e outros a acompanhá-lo em sua jornada. Assim que, tanto José quanto Maria, os pais de Jesus,
eram seres ascendidos com a sagrada missão de encarnar o homem mais perfeito de toda a criação. Tanto José quanto Maria eram descendentes dos puros de espírito, de genética não contaminada pelos experimentos atlantes, assim como de outras raças Anunnaki, antárticas e intraterrenas que buscaram, antes do dilúvio, regenerar raças regressivas na faixa 3D deste planeta. Há de se esclarecer que o suposto estado virginal de Maria trata-se de uma referência para a condição imaculada de seu espírito e da extrema pureza de seu coração. Portanto, esse casal, instruído no saber antigo e de consciência superior, gerou com sua semente elevada a um ser superlativo, o Mestre Jesus. Assim que José, segundo algumas fontes canalizadas, era a reencarnação do mestre Melquisedeque Saint-Germain, e Maria, uma alta mestra sacerdotisa pertencente à linhagem feminina desta ordem cósmica, trouxeram ao mundo o mestre dos mestres. Essa iluminação foi assistida, salvaguardada e potencializada energeticamente não por 3 reis magos, mas sim 4. Os mestres El Morya, Kutumi, Sandalphon e um quarto que seria Philon de Alexandria. A família de Jesus de Nazaré, descendente do rei Davi, diferente do defendido pela Igreja e a ortodoxia canônica, gozavam de uma situação muito confortável. Também pertenciam a um ramo de essênicos, comunidade fechada de intelectuais e acadêmicos. Cita-se ainda que se encontra correlação entre as filosofias de Jesus e as filosofias essênicas, defendendo ainda que Jesus e Batista estudaram com os essênicos e que o compartilhamento deste saber com o povo poderia ter sido o motivo da expulsão deles do grupo. Os essênicos, assim como Jesus, tinham fama de grandes médicos curandeiros, tanto do espírito, realizando exorcismos, como do corpo, pois tinham conhecimento da medicina natural antiga, herdada aos essênicos por Akhenaton, saber proveniente das épocas atlantes e lemurianas. Em um tempo onde a medicina era exercida na maioria por charlatões, os essênios eram apreciados como médicos de grande saber, que não somente eram procurados pela nobreza, assim como também assistiam ao povo em seu dever sagrado de ajudar o próximo. Assim que teria Jesus crescido entre mestres essênios muito escolhidos, aqueles que sabiam antecipadamente em segredo da chegada de um grande mestre. Assim foi crescendo o jovem Jesus até entrar em sua adolescência e, por volta dos 12 anos, iniciou uma jornada com seu tio-avô José de Arimateia, a enfrentar sua primeira viagem iniciática em terras gaulesas e britânicas. Ele tinha como dever descobrir e aprender todo o saber antigo atlante-lemuriano, ali onde esteve e foi capaz de chegar. Os historiadores não puderam confirmar, mas sugere-se que José de Arimateia era um próspero comerciante de estanho e outros metais, através de rotas marítimas para além dos confins da Europa, sobretudo a Bretanha, abastecendo assim os mercados fenícios, do Egito e de Israel. Está provado que existia um comércio antiguíssimo de metais através de pontos tão distantes como Escandinávia, Ilhas Britânicas e Oriente. Se algum dia a ciência histórica puder confirmar que José de Arimateia era um grande comerciante, derrubaria por terra a crença que Jesus teve de enfrentar pobreza e precariedade. Este não é senão outro estratagema do sistema de controle, o de mostrar um Jesus miserável como exemplo a ser seguido. Tudo para que suportemos com resignação as muitas carências a que a humanidade é submetida pela Matrix, e que sejamos pouco menos que escravos felizes de ser-lo e conformados. Assim que nesta viagem iniciática de 3 anos de duração teria sido instruído por mestres druidas, seres encarnados de alta iluminação que detinham o saber atlante da época de ouro. Esta viagem teve 2 etapas, sendo a mais provável que a primeira delas foi na Bretanha francesa,
e se apresentou ao conselho druida de Karnak. Para aqueles mestres, sua visita não foi uma surpresa, pois o estavam esperando. O jovem Jesus provavelmente foi submetido a várias provas iniciáticas para que o conselho druida se assegurasse de que estavam verdadeiramente diante daquele que a providência ditava que teria de vir. E de fato, era. Assim que foi aceito, o conselho iniciou a sagrada tarefa de ensinar-lhe os saberes druídicos, sendo nomeado por direito o jovem Jesus como arquidruida, o grande druida entre todos os druidas. Todos aqueles mestres foram recompensados dos esforços de tantas gerações, milênio após milênio, por preservar o saber antigo e oferecer-lhe finalmente ao sábio entre os sábios, ao mestre dos mestres, que encarnaria neste planeta em tamanha e sagrada missão. Ali começariam as aulas de matemática, astronomia, botânica, mediunidade e manejo das energias sutis. E sabe-se lá quantas coisas mais que não chegamos nem a imaginar. Passados seguramente mais de um ano ali, viria seu tio para levá-lo às Ilhas Britânicas, a grande academia druídica de Winchester, capital britânica daquelas épocas, em que estudavam centenas de pessoas a cada ano desde o afundamento de Atlântida, muitos membros da nobreza dos distintos povos, tanto das ilhas quanto do continente. Na antiguidade mais remota, um rei ou um chefe de clã que se quisera fazer respeitar deveria ser intitulado como um grande mestre druida. Assim, cumprida essa fase iniciática, o jovem arquidruida voltaria com seu tio à Palestina, por volta dos 15 anos. Versado já em 2 saberes herméticos de sua época, o essênio e o druida, foi levado ao Egito, onde já o esperava um elenco escolhido de sacerdotes de uma ordem secreta milenar, que se remontava ao começo desta civilização e que se conectavam diretamente com as hierarquias Melquisedeque, os instrutores planetários. Ali esteve se instruindo nos distintos templos por cerca de uma década, e é bastante provável que conhecesse lá a que, com o tempo, seria sua futura esposa. Maria Madalena pode ter sido uma sacerdotisa Melquisedeque do templo de Ísis. Fato é que nos evangelhos gnósticos se dá muito mais importância à figura de Maria Madalena, citando-a não só como apóstola, mas também como a mais importante e sábia de todos. Também nestes evangelhos se citam os ciúmes que os demais apóstolos sentiam dela, sobretudo Pedro. E dada a sabedoria das sagradas artes do sexo alquímico das sacerdotisas de Ísis, é facilmente imaginável que essa acusação estúpida de Maria Madalena como prostituta nasceu do ciúme e da ignorância de muitos dos apóstolos que acompanhavam Jesus e que foi adotado de forma secular pelo Papado do Vaticano até bem pouco tempo. Um Jesus que já estaria por volta dos 25 anos dominava 3 saberes herméticos de sua época, o essênico, o druídico e o egípcio, indo ao encontro do último deles em uma viagem com destino ao Oriente. Sua primeira escala foi na Grécia, por onde teria chegado de barco desde o Egito, e dali possivelmente partiu com os mestres herméticos do Partenon. Então partiria para a Ásia Menor, cruzando a Anatólia, a Síria, Pérsia, Índia e finalmente o Nepal. No Tibete, estudaria e faria contato com a cidade etérica de Shambhala e com as entidades elevadas que ali moram desde milhões de anos, assim como teria tido contato com o verdadeiro reino de Agartha. Grandes polêmicas sempre a cercaram sobre essa viagem hipotética de Jesus ao Oriente. Assim, os estudos e testemunhos mais destacados que defendem essa possibilidade encontrou eco nas pesquisas do escritor e aventureiro Nicolás Notovitch, que em 1887 esteve na Índia e no Tibete e diz ter tido contato com manuscritos antiguíssimos que relatam a passagem de Jesus por aquelas terras sob o nome de Issa.
sendo que naturalmente a ciência histórica, tido como oficial, não quer nem saber da obra desse pesquisador autônomo. Os investigadores que chegaram aos lugares citados por Notovitch disseram que os monges negaram a existência desses manuscritos. Todavia, anos depois, se ergueram testemunhas que corroboram que Notovitch de fato esteve nos monastérios e que os monges negaram a procedência, pois as informações que Nicolás Notovitch levou ao Ocidente teria desencadeado o roubo de vários documentos sânscritos e a interrogação sem escrúpulos dos membros das ordens religiosas locais. Então, um Jesus de 33 anos, pleno de sabedoria da matéria, da mente e do espírito, voltaria à sua terra para cumprir o seu destino. E essa é a história do nosso próximo capítulo.